Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a um novo quadro aqui do nosso canal, que é o Mistérios da Bíblia. A proposta desse quadro é justamente fazer uma exegese dos textos bíblicos da liturgia dominical. O que é uma exegese? Tentar mostrar qual que era a mensagem original, o que era o texto e qual que era a mensagem original do texto. É diferente de uma homilia. A homilia se trata de uma leitura espiritual, uma atualização do mistério de Cristo para a comunidade de fé a partir da leitura do texto. Exegese se propõe, ao contrário, entender o que é o texto e qual era a finalidade primeira desse texto quando ele foi escrito. Tá certo? Então é um quadro mais técnico para quem quiser aprofundar nos mistérios da Bíblia. Vamos lá? Pois muito bem, nós estamos celebrando o primeiro domingo do Advento, na liturgia do ano C, e a primeira leitura é Jeremias, capítulo 33, versículo 14 a 16. Né? O grande tema desse texto é o novo nome, o grande tema desse texto é um novo nome para a cidade de Jerusalém, Deus Nossa Justiça. Se você pegar em Jeremias, capítulo 23, versículo 5 a 6, esse texto que nós escutamos na primeira leitura parece ser uma reconfirmação dessa profecia messiânica, né? Quem escreveu esse texto provavelmente foi um discípulo de Jeremias depois do exílio da Babilônia, né? Apesar do profeta Jeremias ser um profeta antes do exílio da Babilônia, inúmeros textos foram produzidos pelos sacerdotes, né? Quando eles já voltaram para a terra, ou seja, depois do exílio, e colocaram e encaixaram dentro da profecia de Jeremias. Então, este aqui seria o caso, né? O texto enfoca a Jerusalém, Judá, cidade santa, restaurada, reconstruída pelos reis da Pérsia, né? E dá ao nome dá à cidade um nome messiânico de justiça, como aparece lá em Jeremias, capítulo 23, versículos 5 a 6. Você vai lá conferir. A identificação da comunidade com Messias, o rebento justo de Davi. Né? Ou seja, aconteceu o exílio, porque eles não eram justos, agora eles voltam e agora eles têm que se identificar com uma vida ajustada à vontade de Deus. Em relação ao tema do direito, da justiça e da segurança, né? Sobretudo aí no capítulo 33, versículo 15, você depois possa conferir, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 16, e Isaías, capítulo 4, versículo 2 a 3, que são outros textos que ajudam você a compreender melhor o texto da primeira leitura de hoje. Já a segunda leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 ao capítulo 4, versículo 2, fala da necessidade que temos de crescer sempre na caridade de Deus. A primeira carta aos Tessalonicenses é, inclusive, o primeiro texto do Novo Testamento que foi escrito. Retrata a esperança escatológica iminente que a igreja primitiva tinha. A fé em Cristo mostra sua força na caridade dos cristãos, entre todos e para com todos. Capítulo 3, versículo 12. O cristão vive na esperança do reencontro com Cristo. Os primeiros viviam assim. Será que nós hoje também vivemos? É interessante, né? Ou seja, a gente pensar que a nossa vida estamos indo ao encontro de Cristo. Então, por isso, cada dia do cristão vale muito, porque cada dia pode ser o derradeiro, né? E por isso mesmo, o cristão sabe que deve ser levado à perfeição, ou seja, ele deve melhorar e se perfeccionar cada dia. Capítulo 4, versículo 1. Trata de crescer sempre aceitando as possibilidades que cada dia oferece, né? Então a grande mensagem aqui que Paulo queria passar para essa igreja era que a cada dia esses cristãos têm a oportunidade de melhorar, crescer em santidade no amor e dessa forma se prepararem para o encontro definitivo com Cristo. Em relação ao capítulo 3, versículo 12 a 13, você pode ler para melhorar, ilustrar a sua reflexão 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 15, Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 18, Gálatas, capítulo 6, versículo 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 10, Zacarias, profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 5 a 4. Em relação ao capítulo 4, versículo 1 a 2,
você pode ler na sua Bíblia 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 a 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 a 8. Tá bom? E em relação ao Evangelho, Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28 e versículo 34 a 36, ou seja, esse texto trata da vinda do Filho do Homem. É a versão de Lucas do sermão do fim dos tempos que está lá em Marcos capítulo 13. Então Lucas está copiando Marcos capítulo 13 para a sua igreja, só que fazendo algumas mudanças. Por quê? Para Marcos, a destruição da cidade de Jerusalém, que é o tema do capítulo 13 de Marcos, era um sinal de que o fim dos tempos estava próximo. Veio a destruição nos anos 70 e o fim não aconteceu. Né? Então, se você pegar Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, ele vai deixar bem claro que a destruição da cidade de Jerusalém não era um sinal do fim. Haverá sinais maiores, todavia, que podem meter medo nas pessoas em geral, mas aqueles que são de Cristo olharão esses sinais com esperança, porque sabem que o Filho do Homem está vindo para julgar e consumar, plenificar a história. Esses sinais no cosmo que aparecem na primeira leitura são sinais que a literatura apocalíptica de então utilizava para mostrar uma intervenção iminente de Deus na história. O cristão sabe que não está entregue ao caos e tampouco se deixa surpreender. Ele permanece firme não porque é a única maneira, mas sim porque confia na palavra do Senhor. Porque ele sabe que quando a realidade do fim estiver se aproximando, para ele será a salvação que está se aproximando. Daí, em relação ao capítulo 21, versículo 25 a 28, você pode ler, para aumentar o seu compreendimento da palavra, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27, em relação ao personagem Filho do Homem, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Em relação a essa expectativa da vinda do reino de Deus, se é para já, se é para agora, né? Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. E em relação a Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36, você pode ler Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 30, capítulo 8, versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, Marcos, capítulo 13, versículo 33 e Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Você pode me perguntar assim, Frei, de onde que você está tirando todas essas citações? Bom, todas essas citações normalmente são tiradas das Bíblias de estudo, né? Das Bíblias de estudo que se tem, né? E elas mesmas colocam essas passagens como referenciais para que a gente possa entender e compreender melhor a palavra de Deus. E dessa forma, você vai adentrando, compreendendo melhor os mistérios da Bíblia, os mistérios da literatura bíblica. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa, Mistérios da Bíblia. Até breve.